Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, está no ar. Dia 16 de fevereiro, dia do repórter, e o Pauta Aberta preparou uma homenagem especial. A você de casa, sempre ligadinho aqui na programação da TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os destaques do programa desta quarta-feira. O desastre depois da tempestade em Petrópolis. Na cidade histórica, na região serrana do Rio, ruas viraram corredeiras, arrastaram carros. A lama invadiu o que estava na frente, praças, lojas e casas. Pelo menos 60 pessoas já foram confirmadas mortas pelas autoridades. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebe Jair Bolsonaro no Palácio do Kremlin, em Moscou. Na pauta do encontro entre os dois líderes internacionais, destaque para as relações comerciais entre os dois países. O clima, ainda de tensão entre Rússia e Ucrânia, passou longe da conversa entre os presidentes. O Pauta Aberta te faz um convite muito especial. Padre Reginaldo Manzotti comanda online no próximo fim de semana um retiro nacional de fé. Das trevas para a luz. Serão 2 dias de palestras, reflexões e oração. E a gente fala hoje também sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo. O que aconteceu naqueles dias de revolução na cena artística brasileira? Hoje a gente traz detalhes bem curiosos para você. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta quarta já começou. As chuvas fortes que atingiram a cidade de Petrópolis ontem à tarde, na região serrana do Rio, deixaram um rastro de tristeza e de destruição. Pelo menos 60 pessoas já foram confirmadas, que morreram vítimas das enxurradas que tomaram conta das ruas. Em 6 horas, o volume de chuva na cidade chegou a 260 milímetros. É mais do que a média prevista para o mês na região de Petrópolis. As imagens feitas de vários pontos da cidade mostram o caos no meio da chuva forte. A tempestade veio com tanta força que arrastou carros, como se fossem brinquedos pelas ruas. Com o terreno encharcado, partes dos morros que cercam a cidade simplesmente vieram abaixo, alagando e varrendo para a lama tudo que estava pela frente. A cena hoje pela manhã era de devastação na cidade imperial. Ônibus e carros que foram arrastados durante a tempestade, que transformou as ruas em corredeiras, apareciam jogados em vários cantos de Petrópolis. A praça virou um imenso mar de sujeira. Carros destruídos ficaram assim, enfileirados na lama, que arrastou tudo na hora da enxurrada. Um cenário de tristeza e muita dor. Moradores contam que com os deslizamentos, pedras do tamanho de carros desceram para a cidade, passando por cima de tudo. Os bombeiros, desde cedo, não param, em busca de sinais de desaparecidos. Ainda não há nem estimativas sobre quantas pessoas estão nessa condição. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Moradores contam que pela manhã a imagem mais triste era de corpos de algumas das vítimas espalhados. Nos hospitais, as equipes, ainda de madrugada, ganharam reforço para garantir atendimento às vítimas. E há a orientação ainda para aquelas pessoas que já constataram o desaparecimento de amigos ou parentes que procurem uma delegacia. O 199, telefone de emergência da Defesa Civil, vem recebendo ligações o dia todo. E o que mais preocupa? A previsão para esta quarta indica chuva moderada por quase todo o dia. Hoje, o governador do Rio cancelou a agenda e já subiu a serra. A prioridade neste momento, segundo ele, é encontrar e salvar pessoas, depois limpar a sujeira. Em 15 pontos da cidade, principalmente escolas e igrejas, estão sendo estruturados os chamados pontos de acolhimento. São locais que abrigam desalojados e que recebem doações. A velha Petrópolis de tantas histórias, lugar de descanso do imperador, não dormiu para salvar e acolher sua gente na noite passada. É uma cidade que ainda conta as vítimas e os estragos dessa imensa ferida aberta. Por isso, será difícil dormir nas próximas noites. Mas é Petrópolis, onde a solidariedade já começou a chegar. Uma cidade que ganha forças na dor e que certamente muito em breve vai se reerguer.
É muito difícil, né, tudo isso que a população de Petrópolis vem enfrentando depois dessa chuvarada da última terça-feira. Portanto, fica aqui toda a nossa solidariedade, né, de toda a equipe aqui da TV Evangelizar, à população de Petrópolis. Hoje, até o meio-dia, já estavam confirmadas 44 mortes em consequência aí das enxurradas, né, depois dessa chuva forte. Já agora, no fim da tarde, estamos nos aproximando aí das 5 horas, já são 67 mortes confirmadas. A Defesa Civil, os bombeiros, ainda não têm nenhuma estimativa de quantas pessoas estão desaparecidas e as buscas por lá, em vários bairros da cidade, não param. E uma chuva forte também castigou a cidade de Belo Horizonte na terça-feira. Na Grande BH foram registrados muitos estragos com inundações. A Defesa Civil monitora a situação e tem mobilizadas várias equipes para fazer buscas na região. As fortes chuvas causam estragos em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Já é a segunda vez só este ano que o município sofre com as enchentes. O nível do rio Ribeirão Mateus Leme está alto e a correnteza continua forte. Segundo a Prefeitura de Juatuba, os bairros Cidade Nova 1, Cidade Nova 2, Boa Vista e Nova Esperança tiveram ruas e imóveis alagados. 50 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. Uma campanha para arrecadar doações está sendo organizada pelo governo municipal. E a enxurrada também causou alagamento e deixou moradores ilhados na cidade vizinha de Mateus Leme, na Grande BH. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam em alerta e dão assistência à população. E para o cenário da economia brasileira, a gente traz uma boa notícia agora. Há uma previsão para este ano de que as empresas contratem mais, e principalmente neste primeiro semestre. Os dados otimistas foram levantados após pesquisa feita em todo o país por uma empresa de tecnologia para RH. Os números são animadores. Só neste primeiro semestre de 2022, as empresas devem contratar cerca de 40% a mais pessoas que o mesmo período do ano passado. O ritmo ainda é lento, mas as expectativas de um mercado de trabalho mais aquecido dá esperanças aos milhões de brasileiros ainda desempregados. A perspectiva é de que 73% das empresas contratem novos funcionários até julho deste ano. Destes empregos a serem oferecidos no mercado de trabalho, 44% são para vagas formais nas áreas de analista e de assistente e 15% para especialistas. A perspectiva é de que a cada 4 empresas, 3 delas contratem funcionários até o fim de junho deste ano. E hoje, dia 16 de fevereiro, é dia do repórter. Para lembrar a data, o Pauta Aberta preparou uma homenagem singela a estes profissionais. São muitos os que vivem de corpo e alma essa profissão e que, se for preciso, ficam sem dormir para ir em busca da notícia. Aquela que, de alguma forma, vai ter impacto no dia a dia da nossa sociedade. Seja sob sol, debaixo de chuva ou mesmo lá nas alturas, o nosso negócio sempre é ir em busca da notícia. Na reportagem, a gente está lá para conferir, na linha de frente mesmo. Reportamos, trazemos para quem está ligadinho as emoções das conquistas, as emoções também da angústia e da dor. O repórter é aquele que está sempre, a todo momento, muito bem informado e disponível para partir atrás de uma nova história. É quem vai para a rua. Na redação, quantos colegas estão sempre a proclamar aquela velha frase, qualquer colega repórter sabe disso, lugar de repórter é na rua. E de quantos chefes eu ouvi essa conversa, hein? E é mesmo, viu, gente? Na linha de frente, ele está ouvindo o trabalhador, o empresário, a modelo, que é destaque nas redes, e o relato do artilheiro, que teve um dia de glória como jogador. Estamos presentes, queremos estar sempre perto, trazendo a você a notícia fresquinha e recém-apurada. São as nossas armas, tudo pela informação. Estamos juntos para te ouvir, para relatar, para retratar a vida. Para te deixar ligadinho nos detalhes do que é mais importante em nossas vidas, do amanhecer até as madrugadas, de cada novo dia. A todos os colegas, companheiros, amigos aqui da TV Evangelizar, aos dos jornais, das rádios, portais de internet e outras TVs que estão sempre ao nosso lado, né, no corre-corre em busca da notícia, fica aqui a nossa saudação, nosso forte abraço. Feliz Dia do Repórter e que as boas histórias mesmo, estejam sempre na nossa caminhada.
Veja a seguir, em Moscou, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é recebido no Kremlin por Vladimir Putin. Na conversa, ninguém falou sobre os dias de tensão na fronteira com a Ucrânia. Em destaque, as relações comerciais em crescimento e o apoio mútuo entre os dois países. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país, agora 4h38 da tarde. E a gente começa esse bloco destacando a viagem presidencial de Jair Bolsonaro. A quarta-feira foi marcada pelo encontro em Moscou, na Rússia, do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Vladimir Putin. Putin recebeu Bolsonaro no Palácio do Kremlin e neste momento em que o governo russo é acusado por países membros da OTAN de estar se organizando para atacar a Ucrânia, apesar do anúncio ontem da retirada de parte das tropas russas da região de fronteira, o tema passou longe de qualquer conversa entre os dois líderes internacionais. Em mais de 2 horas de conversa, eles trataram de relações entre os dois países e entre os assuntos biotecnologia e sustentabilidade. Em entrevista coletiva, Vladimir Putin prestou solidariedade à população de Petrópolis, tão atingida pelas chuvas de ontem na região serrana do Rio. Bolsonaro destacou que as relações comerciais entre os dois países finalmente chegaram aos níveis do período pré-pandemia. Bolsonaro tinha marcado para a tarde um encontro com outras lideranças no encontro empresarial Brasil-Rússia. Ao chegar à Rússia ontem, o presidente brasileiro foi recebido com todas as honras militares. Fez uma visita guiada ao Palácio do Kremlin, a convite dos russos. Hoje, pela manhã, antes do encontro com o presidente Putin, quando ainda era madrugada aqui no Brasil, em Moscou, Bolsonaro visitou e deixou flores no túmulo do soldado desconhecido. Desde 1828, Brasil e Rússia mantêm relações diplomáticas. A Rússia é hoje considerada um dos 15 principais parceiros do país no comércio internacional. No ano passado, os negócios entre os dois países chegaram a 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Um salto se comparado com os pouco mais de 4 bilhões movimentados no ano anterior. Entre as principais exportações do Brasil para a Rússia estão soja, carne de aves, carne bovina, açúcar e café. Entre os principais produtos importados do Brasil estão fertilizantes, carvão e adubos. E das relações internacionais do nosso país, a gente muda de assunto para fazer uma rápida viagem aqui pelo Brasil. Isso porque o município de Bonito, em Mato Grosso do Sul, famoso não apenas no nosso país, mas no mundo todo por tantas belezas naturais, acaba de ganhar uma nova atração. Desde o dia 2 de janeiro deste ano, Bonito tem a primeira caverna alagada da região, em que turistas conseguem mergulhar. A caverna é propriedade privada e foram 10 anos de estudos para que o novo dono da propriedade conseguisse ter a licença de uso. O novo passeio proporciona mergulho nas águas do interior da gruta. Dentro da caverna, os turistas podem ir muito longe, descendo a escadaria de 78 degraus que podem ficar submersa, chegando aos incríveis 70 metros de profundidade. A gruta tem vários ambientes, com águas claras e cristalinas, mas a maior parte do percurso exige guias de mergulho para garantir a segurança dos turistas. O roteiro só é permitido 10 pessoas de cada vez e é preciso agendar antes. E para viver essa aventura na Gruta do Mimoso, em Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, o ingresso vai custar entre R$ 220 e R$ 260. Passeio muito especial, hein? E você é nosso convidado para participar neste fim de semana de um Retiro Nacional de Fé. Tudo vai ser online. O retiro será marcado por palestras, orações e muita reflexão. Tudo vai ser comandado pelo padre Reginaldo Manzotti. Você não pode perder. Em tempos tão turbulentos, buscamos a luz. E essa luz está chegando por meio do 10º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, o primeiro grande evento de fé deste ano, com o tema das trevas para a luz e o lema A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Padre Reginaldo Manzotti irá conduzir momentos de entrega e reflexão. Eu sei que o Padre Reginaldo tirou esse trecho lá do Evangelho de São João,
no primeiro capítulo já, versículo 5, e eu acho que assim, foi uma inspiração que ele teve do Espírito Santo mesmo, sabe? Porque mostra, acho que muito esse momento do que a gente viveu, né? Acho que as pessoas, de alguma forma, sentiram-se um pouco nas trevas, né? No escuro. Então, essa luz que vem brilhando, que essa luz no fim do túnel, se a gente puder dizer isso, essa luz que é Deus, ela vai nos guiando. Então, ela está mostrando um caminho para a gente seguir justamente para esse recomeço. Na programação, palestras com o Padre Reginaldo Manzotti, adoração ao Santíssimo Sacramento, Santa Missa e, claro, muita música com o Ministério Evangelizar. E o sentimento mais precioso que veio do nosso Senhor é o amor que só tem e já conhece Jesus. E é um retiro onde o Padre Reginaldo ele entrega muito. Em que sentido? É um retiro que ele se doa completamente, tanto nas pregações, no momento de oração, nas canções. O momento de adoração ao Santíssimo é um momento onde o Padre Reginaldo Manzotti ele se derrama e, de fato, Deus age através dele. E a coroação de tudo isso com a Santa Missa no domingo. Pelo segundo ano consecutivo, o retiro será online por causa da pandemia. Toda a equipe da Obra Evangelizar é Preciso se mobiliza para esse momento. Serão mais de 15 horas de transmissão pela TV Evangelizar e também pelas redes sociais. Não deixe de participar desse encontro de fé que vai transformar sua vida. Estaremos aqui também para estar levando aí Deus, para estar comunicando Deus, porque essa é a nossa missão. Comunicar Deus e comunicar com qualidade. É a nossa grande oportunidade da gente estar juntos em oração. Não importa se a gente está aqui em Curitiba, de onde você está no Brasil inteiro, o importante é que nós estaremos conectados em oração e pela rede Evangelizar, pela TV Evangelizar, pelas redes sociais. Então, você é nosso convidado. Começa dia 19 de fevereiro, 1h30 da tarde, e também no dia 20. Então, coloca aí na sua agenda, coloca um lembrete. Eu sei que você não vai esquecer, você também deve estar tão ansioso quanto eu, né? Então, vem com a gente aqui pela TV Evangelizar. É isso aí, está feito o convite das trevas para a luz. Esse é o tema desse grande encontro, né, de fé que vai acontecer neste fim de semana. Então você já está convidado, separam, né, um pouquinho do seu sábado, do seu domingo, para acompanhar tudo isso, todas essas palestras que vão acontecer, essas orações, esse momento tão especial de reflexão. Tudo você acompanha aqui, ao vivo, pela TV Evangelizar. Há 100 anos ficava para toda a história do nosso país a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, liderada por nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral. Di Cavalcante e Heitor Villa-Lobos também estavam entre os artistas que participaram do movimento. Ficou naquela semana de fevereiro de 1922 a marca de um rompimento, da busca por uma identidade mais forte da arte brasileira. Uma identidade que só se fortaleceu ao longo dos últimos 100 anos. E a Cláudia Vicentim traz agora para a gente um pouco do que representou este momento na história da arte brasileira. Boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. A Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu, na verdade, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro daquele ano e foi uma exposição no Teatro Municipal de São Paulo que reuniu os mais importantes pintores, arquitetos, poetas e músicos e chocou a sociedade da época acostumada à influência europeia de cultura. A ideia era justamente romper com um padrão artístico que era alimentado por referências estrangeiras e criar uma nova forma de fazer e pensar a arte no Brasil, criando uma nova estética genuinamente nacional. Um grupo de artistas que ficou conhecido como o Grupo dos Cinco liderou esse movimento. Os escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia e as pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Mas outros nomes também tiveram um papel importante nessa primeira fase do modernismo brasileiro, como Lazar Segal, Di Cavalcante, Heitor Villa-Lobos, Cândido Portinari e Vitor Brecheret. Como eu falei no início do texto, a proposta artística apresentada pelos modernistas não só chocou, mas provocou a ira dos críticos da época. Os artistas foram literalmente vaiados no Teatro Municipal de São Paulo e na imprensa não faltaram artigos de colunistas que execraram a nova expressão de arte. O modernismo é um movimento que iniciou na primeira metade do século XX e buscava justamente a transgressão através da liberdade estética
estética e da experimentação. As pinturas não seguiam mais as regras da academia, as formas eram diferentes, desproporcionais ou deformadas. A poesia não tinha mais rima, a literatura era mais coloquial e irônica, a arquitetura buscava linhas básicas, o simples tomou o lugar do rebuscado. Graças à ousadia desses artistas que protagonizaram a Semana de Arte Moderna, a cultura brasileira começou a ter identidade própria e a ser mais valorizada. É claro que isso não aconteceu imediatamente, mas essa histórica semana vem repercutindo até os dias de hoje. Deu visibilidade às novas estéticas, mudando também a percepção do público sobre arte. Um exemplo bem conhecido de modernismo para ilustrar o nosso assunto é o quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral, pintado em 1928, que provocou muito estranhamento na época e hoje é considerado uma das obras mais valiosas da história da arte brasileira. Para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna, quem mora em São Paulo vai poder aproveitar uma extensa programação. A Prefeitura preparou 100 dias de ações, como exposições, shows e debates para apresentar os novos e os antigos modernistas. A cidade vai ter 100 totens de caricaturas espalhadas pela capital e grafites gigantes em muros. A intenção é provocar curiosidade e interesse sobre esse movimento, que é um marco histórico na cultura do nosso país. Odilon. Muito legal, a Cláudia nos trazendo todas as curiosidades sobre essa história tão interessante, programação vasta que está acontecendo na cidade de São Paulo. E que curioso, né, o que aconteceu nessa Semana da Arte Moderna. Artistas que foram vaiados são consagrados pela história e eles definitivamente conseguiram o que queriam, que era o quê? Movimentar a cena artística brasileira, né? Isso mudou para sempre há 100 anos. Até hoje a arte brasileira está em movimento e em transformação. Muito legal. Com essa reportagem especial da Cláudia, hoje a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de tarde. A gente tem um novo encontro amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Eu estou esperando você.